Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no grupo de estudos Irmã Angélica, nesse nosso pequeno estudo do Livro dos Espíritos. Estamos estudando no livro 2, iniciamos o livro 2 hoje, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 1 dos Espíritos, no item 1, que tem por título Origem e Natureza dos Espíritos. E a pergunta número 76 do Livro dos Espíritos diz assim: que definição se pode dar dos espíritos? E a resposta: pode-se dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Uma pequena nota: a palavra espírito é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não o elemento inteligente do universo. Na pergunta número 77, os espíritos são seres distintos da divindade ou serão simples emanações ou porções dessa e, por isso, denominados filhos de Deus? E aí a resposta: meu Deus! São obras de Deus, exatamente qual a máquina o é do homem que a fabrica. A máquina é a obra do homem, não o próprio homem. Sabes que, quando faz alguma coisa bela, útil, o homem lhe chama de sua filha, criação sua. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, pois que somos obra sua. Interessante aqui é que, como em outros pontos, fica claro a nossa dificuldade de compreensão de certas coisas que são um pouco mais difíceis, complexas de entender, e denota até quase uma perda de paciência da espiritualidade conversando com a gente, tamanha a nossa infantilidade ou inconsciência ou discussão dos conceitos que são aplicados. Na pergunta número 78, os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? E a resposta: se não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus, quando, ao invés, são criações suas e se acham submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, é incontestável. Quando, porém, ao modo por que nos criou ou em que momento o fez, nada sabemos. Pode-se dizer que não tivemos princípio, se quiseres com isso significar que, sendo eterno, Deus há de ter sempre criado ininterruptamente. Mas, quando como cada um de nós foi feito, repito-te, nenhum o sabe. Aí está o mistério. Então, esse é um princípio básico bastante interessante. Se Deus é o princípio, é a criação de tudo, o Espírito, por mais que ele exista há muito tempo, que tenha sido criado, foi criado. Então, ele não pode preceder ou ter nascido junto com Deus, já que ele foi criatura de Deus. Então, Deus primeiro cria as criaturas, cria seus filhos, cria os espíritos e a partir dali então passam a existir. Na pergunta número 79, pois que há dois elementos gerais do universo, o elemento inteligente e o elemento material. Poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente como os corpos inertes o são do elemento material? E a resposta? Evidentemente. Os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. A época e o modo por que essa formação se operou é que são desconhecidos. E aqui uma coisa bastante interessante. Quando a gente remete nos primeiros estudos que a gente viu a respeito da formação, da criação do mundo, a gente tem que tudo parte de um único princípio universal. E a partir dali há a bifurcação, a separação entre elemento material e um elemento inteligente, um princípio inteligente que acaba seguindo nessa esteira. Mas o princípio inicial, a origem de tudo, e essa que é a grande dificuldade da explicação, está nesse entendimento de como é que isso, de uma certa maneira, gera dois princípios diferentes, um princípio inteligente e um princípio material, que é isso que a resposta diz. Na pergunta número 80, a criação dos espíritos é permanente ou só se deu na origem dos tempos? E a resposta é permanente, quer dizer, Deus jamais deixou de criar. Então, aquela história que a gente tem em algumas filosofias, e que
Deus criou o mundo em 7 dias, né? É um princípio alegórico para que a gente pudesse compreender, mas a criação divina ela acontece e ocorre o tempo todo. E isso a ciência, à medida em que avança, vai trazendo, vai mostrando para a gente. A gente sabe hoje já que o universo continua em expansão, que o universo continua num crescente, se distanciando do ponto original, que teria sido o ponto da explosão do Big Bang. A gente já sabe hoje que existe flutuações de matéria de um universo para um outro universo. Existem conceitos, teorias falando sobre multiverso, na maneira em que universos diferentes trocam, intercambiam matéria. Então tudo leva a crer que essa evolução continua existindo, a criação divina continua existindo. Deus cria incessantemente através do seu amor, do seu pensamento gera a criação, e essa criação não parou, porque senão a gente teria um mundo parado e estagnado, e não estaria em contrário ao que a ciência tem descoberto, na medida em que ela vai percebendo que o universo na verdade está sempre em constante expansão, em constante modificação. Planetas novos estão sendo criados o tempo todo no universo. Da mesma maneira que estrelas deixam de existir, estrelas passam a existir, toda a modificação, a dinâmica do universo continua acontecendo desde sempre. Na pergunta número 81, os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? E a resposta? Deus os cria como a todas as outras criaturas pela sua vontade. Mas, repito ainda uma vez, a origem deles é mistério. É difícil ainda para a nossa capacidade de entendimento entender como é que é esse processo de criação. Pergunta número 82. Será certo dizer-se que os espíritos são imateriais? E a resposta? Como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem deficiente? Pode um cego de nascença definir a luz? Imaterial não é bem o termo. Incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. É a matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós outros. É tão etérea que escapa inteiramente ao alcance dos vossos sentidos. E aqui uma lógica bastante grande em relação à criação. Se é criada, é alguma coisa. Mas não exatamente na nossa capacidade, na limitação dos nossos conceitos de entender que o espírito é material. Não na matéria como a gente entende, não no processo como a gente entende. Mas se ele é alguma coisa, ele não pode não ser o nada. Ele tem uma estrutura, uma formação. E aí continua na resposta. Dizemos que os espíritos são imateriais porque, pela sua essência, diferem de tudo o que conhecemos sob o nome de matéria. Um povo de cegos careceria de termos para exprimir a luz e os seus efeitos. O cego de nascença se julga capaz de todas as percepções pelo ouvido, pelo olfato, pelo paladar e pelo tato. Não compreende as ideias que só lhes poderiam ser dadas pelo sentido que lhe falta. Nós outros somos verdadeiros cegos com relação à essência dos seres sobre-humanos. Não os podemos definir senão por meio de comparações sempre imperfeitas ou por um esforço de imaginação. Dada essa nossa pequenez ainda de concepção, nos faltam ainda percepções, sentidos, nos falta ainda inteligência suficiente para poder entender num nível mais elevado a compreensão. E a gente continua se comportando, e é normal que assim seja, né? A gente se comporta como uma criança que quer entender por que o foguete voa, né? Quando lhe falta muito ainda para poder entender aspectos mais elementares ainda. Estamos num processo de evolução. Caminhamos como espíritos que fomos criados ignorantes, né? Caminhamos num processo de evolução, de complexidade, de aumentar o conhecimento. E esse nosso conhecimento deve caminhar com a nossa evolução espiritual também, com a nossa sabedoria espiritual, para que a gente possa se tornar seres mais capazes de mais para frente poder entender termos mais complexos, coisas que nos fogem ainda a capacidade de percepção. Na pergunta número 83, os espíritos têm fim? Compreende-se que seja eterno o princípio de onde eles emanam, mas o que perguntamos é se suas individualidades têm um termo, e se, em dado tempo mais ou menos longo,
o elemento de que são formados não se dissemina e volta à massa de onde saiu, como sucede com os corpos materiais. É difícil de conceber-se que uma coisa que teve começo possa não ter fim. E a resposta? Há muitas coisas que não compreendeis, porque tendes limitada inteligência. Isso, porém, não é a razão para que as repilais. O filho não compreende tudo que seu pai é compreensível, nem o ignorante tudo o que o sábio aprende. Dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo o que podemos dizer por agora. Essa concepção do espírito, do nascimento do espírito, da diferença entre o espírito e a matéria, é sempre um termo bastante instigante, né? Nos leva a querer entender muito mais, porque nos cria uma lacuna enorme se a gente se debruça sobre esse termo e não simplesmente aceita dogmas ou coisas muito estabelecidas, né? Porque é isso que leva a humanidade, que leva a ciência e a evolução, que nos leva a conhecer cada vez mais. E nessa busca eu encontrei, por mais, e aqui cabe um parênteses, né? Entre várias origens e fontes diferentes de informação que cada um de nós pesquisa, eu sempre, e repito de novo aqui, assim, considerem a verdade da qual eu explico como sendo a minha verdade. Ela serve para instigar cada um, não na aceitação, mas na curiosidade e talvez na negação. Porque é quando a gente se estabelece com um princípio que nós não concordamos ou que nos falta entendimento suficiente para poder compreender aquilo mais a fundo, que nós somos estimulados a estudar um pouco mais e procurar fontes diferentes para poder entender e checar. E acho que essa é a grande beleza do jogo da evolução humana, né? Nós precisamos e devemos ter o direito de discordar, o direito de concordar ou não concordar. Como diz um velho ditado sábio, onde todo mundo concorda, só tem um pensando. Então é necessário estimular esse processo de diálogo, de discordância e de conversar a respeito de não concordando, mas tentando entender o ponto de vista de cada pessoa diferente para poder montar o seu ponto de vista. Ninguém precisa convencer ninguém do seu ponto de vista, mas pode se enriquecer com pontos de vista diferentes na maneira em que isso te leva a conhecer um pouco mais. Bom, e quanto a isso, então, isso é só um preâmbulo para explicar que, na realidade, eu fui encontrar um pouco da explicação, do detalhamento dessas questões que são colocadas pelo Espiritismo em um não espírita, Pietro Baldi, bastante contestado por alguns espíritas, inclusive. Pietro Baldi, para quem não conhece, nasceu em 18 de agosto de 1886, em Roma. Nasceu em terras franciscanas, na cidade de Foligno, província de Perugia, capital da Umbria, e que fica a 18 quilômetros mais ou menos de Assis. Formou-se em Direito e em Música, se fez poliglota, falava fluentemente inglês, francês, alemão, espanhol, português e conhecia latim e grego. E, durante toda a sua evolução, acabou vindo parar no Brasil e acabou falecendo aqui em São Vicente, no litoral paulista. E, entre outros tantos livros que ele escreveu A Grande Síntese, da qual eu trouxe uns trechos aqui para a gente poder fazer uma pequena reflexão. Então, no livro A Grande Síntese, no item 62, que tem por título As Origens do Psiquismo, tem uma explicaçãozinha assim. A continuação da evolução orgânica só pode ocorrer a partir da evolução psíquica, como de fato se realiza no homem. Esse psiquismo é a meta mais alta da vida. Seu desenvolvimento é o resultado final da permuta, da seleção, da transformação da espécie. De tão grande sabedoria, de tamanha luta, de tão alta tensão. Esse psiquismo fixa-se nos órgãos, nas formas, plasma-as, anima-as em todos os níveis. Delas faz um meio para evoluir ainda mais. Nas formas de vida, o psiquismo se revela e se exprime. A partir das formas, observando-as, podeis subir até o princípio psíquico, a centelha que se agita no seu âmago.
Tudo isso constitui um esforço, uma ascensão dolorosa do protozoário ao homem, sempre subindo até os mais altos cimos do psiquismo, onde se realiza a gênese do espírito, obra maravilhosa e progressiva em que a divindade, o princípio infinito, está sempre presente num ato constante de criação. A beleza dessa ideia e desse desenho é de eu estabelecer um princípio de criação contínuo e que me agrada bastante, me traz bastante aconchego, que é a criação divina, a sabedoria divina está presente em toda a sua criação, de maneira que Deus não precisa ficar interferindo em cada ponto, né? Agora você vai virar um espírito, agora você não vai virar um espírito, agora você vai virar um bicho. Onde Deus não precisa ficar interferindo. Toda a sua sabedoria está presente no seu conhecimento e nas leis de informação que estabelecem o funcionamento do universo, de maneira que esse princípio só estabelece um processo de criação e evolução contínua de cada criatura, de cada elemento que se vai. E mais no item 63, conceito da criação, ele diz assim: compreendei bem o meu pensamento, quando vos fala do desenvolvimento do psiquismo até a gênese do espírito. Isso sem intervenção de uma força exterior, mas por um processo automático. No meu sistema, no sistema que ele defende, a substância, mesmo em suas formas inferiores, em estado potencial e latente, todas as infinitas possibilidades de um desenvolvimento ilimitado. Compreender que a criação exterior e antropomórfica é absurda. Quer dizer, criar o homem num patamar assim, num clique, é absurda conceitualmente. Não interpreteis mal o meu pensamento, ele disse. Nem tenteis reconduzi-lo à força ao materialismo, porque se lhe conserva a forma, dele se afasta enormemente da substância, a coincidir nas conclusões com o mais alto espiritualismo. Não digais então, a matéria pensa. Dizei que na vida a matéria, elevada a um grau mais alto de evolução, é veículo capaz, pela íntima elaboração sofrida, de produzir em maior medida o potencial nela incluído. É incomparavelmente mais científico, mais lógico, mais correspondente à realidade, este conceito da divindade, sempre presente e continuamente operando no âmago das coisas, precisamente na essência delas, do que o de uma divindade que, num ato único, num momento determinado do tempo, à maneira de um ser humano, age fora de si, de maneira imperfeita, ao mesmo tempo definitiva. Então, a beleza do princípio que Pietro Baldi estabelece nessa obra é uma obra bastante interessante, recomendo fortemente para todo mundo que se interessa pelo assunto para ler. É um livro bastante difícil e complexo, já que ele é bastante científico, mas nesses termos que a gente viu, nesses pequenos dois exemplos, mas ele é muito interessante de ser degustido parágrafo a parágrafo, conceito a conceito, porque ele dá uma compreensão em relação à formação e uma beleza e a explicação do amor divino com uma lógica tão plena que ele acalora o coração ao mesmo tempo em que ele satisfaz a lógica, a consciência, de maneira que dá uma completude nessa visão de uma perfeição da lei divina e de Deus estabelecendo esse movimento, que faz com que tudo se torne coerente e lógico, e tudo no lugar, tudo certo, tudo complexo, e tudo lindo e perfeito. Tem um gráficozinho, quem me conhece já percebeu, já coloquei várias vezes aqui nas aulas para a gente poder olhar, sempre desenhando na mão. Agora fiz uma artezinha mais bonitinha, vocês podem ver aí, e que explica um pouco esse princípio, de uma maneira bastante mais simples, porque os gráficos do Pietro Baldi são muito mais elaborados, muito mais científicos. Eu tentei extrair aqui de uma maneira bastante simples, mas a gente pode olhar por esse gráfico, que existe o que ele chama de vórtice cósmico. Existe um vórtice cósmico da involução, que é a transformação do pensamento divino até o estado mais denso da matéria. E nesse estado mais denso da matéria existe a perda da consciência. E a gente tem aqui no nosso meio, conhecido aqui como reino mineral. Dali começa um processo de evolução, que é um vórtice cósmico ascendente da evolução,
e que vai levar esse princípio da criação de volta a Deus, de volta ao Pai. Então, nos processos menos pensantes, vamos dizer assim, do mineral, passando pelo vegetal, pelo animal, pelo hominal e pelas escalas maiores dessa ascendência de volta ao Pai. Esse princípio explica e dá bastante margem para a gente tentar entender como é que esse processo continua para cima. Ele dá muita lógica nesse processo de evolução, até para a gente questionar algumas coisas a respeito da complexidade do que é a espiritualidade e os níveis espirituais que estão acima do próprio Cristo, já que o próprio Cristo também, como ser um ser espiritual mais evoluído, mas ele também deve ter espíritos que estão acima dele, mais evoluídos ainda que ele, porque são mais antigos que ele, nessa sequência que nos leva de volta ao Pai. E esse princípio da evolução, seguindo pelo nosso desejo de encontrar alguma coisa que é essa felicidade perfeita, que na realidade é uma lembrança do amor divino que tivemos, que somos centelha divina. E dessa centelha divina queremos retornar. E essa sensação de incompletude, de imperfeição, de infelicidade que cada um de nós tem, nos move a querer conhecer mais, nos move a querer evoluir, nos move a querer se sentir bem em relação ao outro, nos move a querer conhecer mais das ciências e das artes, de tudo o que é possível a gente alcançar. Como se não bastasse por aqui, para a gente completar, tem um outro livro que eu li um tempo atrás, que não tem nada a ver com essa história aqui, que fala basicamente de física quântica. É esse livro aqui, de Amit Goswami, que é um físico quântico hindu, que tem por título A Física da Alma, a explicação científica para a reencarnação, a imortalidade e as experiências quase-morte. Bem interessante também. Também bastante denso, bastante... precisa se dedicar bastante para ler, precisa ler com calma, para deglutir aos poucos, não é uma historinha para você ler, mas muito, muito, muito interessante. Recomendo fortemente também. E num pedaço aqui ele fala também sobre a involução e a evolução. Engraçado como fontes diferentes, origens diferentes trazem o mesmo tipo de conceito, o que para mim traz muito mais esse sabor de verdade na medida em que quando você começa a entrar em princípios diferentes, origens diferentes, um mesmo conceito sendo tratado, me cai bastante na medida em que Deus é tão perfeito e bondoso que Ele coloca a mesma fonte das informações distribuídas em vários lugares diferentes para que a gente possa encontrar uma delas, aquela que a gente goste mais. E aí diz assim, o esoterismo tem um aspecto que dois filósofos de tempos recentes, o Sri Aurobindo e depois dele King Wilber, enfatizaram. É a ideia de que a descida ou involução da consciência deve ocorrer antes da ascensão, ou evolução, que a evolução possa acontecer. Aurobindo e Wilber apresentam um modelo de involução e evolução da consciência que está implícito e não explícito nos ramos místicos de todas as grandes tradições. Misticismo cristão, Shivaísmo da Caxemira, um ramo do hinduísmo, budismo Mahayana, sufismo, cabala e assim por diante. Segundo as cosmologias espirituais que Aurobindo e Wilber adaptam, a título de brincadeira, a mente de Deus transcendente ou a consciência de Brahma se lança para baixo e para fora, adentrando níveis manifestos cada vez mais densos com a descida da consciência. Ela também se esquece de si mesma. Logo, cada nível descendente correspondente a um esquecimento maior e uma liberdade menor. Além disso, a cada nível, o nível anterior mais sutil é esquecido, relegado ao inconsciente. No nível mais baixo, tudo é inconsciente, tudo é potencial. Se a gente lembrar, nós estamos falando aqui do ramo mais baixo, que a gente conhece como ramo mineral, o ramo mais material conhecido. Esse é o nível material. Ele é chamado de involução porque todos os níveis mais elevados estão presentes na matéria como potencial, prontos a se aflorar. Quando a involução se completa, começa a evolução, que casa de novo com Pietro Bolla. Mas, nesse cenário, a evolução da matéria é bem diferente da evolução proposta pelos materialistas. Logo, a vida não emerge apenas da matéria, das propriedades e interações materiais. Um nível mais elevado nunca pode emergir das interações e causações de um nível inferior.
a vida emerge em certo nível da complexidade da matéria, porque já está lá em potencial. De modo análogo, a mente emerge de certa complexidade da vida, porque já está lá, como potencial. E aí, um pouquinho mais para frente, ele comenta um poema de um poeta sufi Rumi, que escreveu assim: morri como mineral e me tornei uma planta. Morri como planta e subiu ao animal. Morri como animal e me tornei um homem. Por que deve ter receio? Quando a morte me tornou menor? Quando morrermos como humanos mentais, seremos seres supramentais, super-humanos. Esta é a evolução suprema à nossa espera. Até a próxima.